Começa agora, Papo Reto, na Lully FM. Estamos aqui com o nosso querido Bruno. Bruno, boa tarde, Bruno, beleza? Beleza, Maurício, prazer mais uma vez estar aqui falando com você. Vamos te lembrar aí um pouquinho, falar de futebol, nossa paixão aí. Bruno, que você já ouviu aqui na rádio, né? Já participou com a gente aqui do Rio Bruno Sadoc, já participou do Rio em Pauta e agora está aqui com a gente para nós estarmos comentando um pouco do que está rolando no esporte, né? Fazer um aquece e também para comentar da nossa jornada esportiva que vai rolar. A gente só está estreitando os laços para conseguir botar tudo em pé e fazer com que a jornada esportiva esteja aí em pauta para todo mundo poder ouvir. É isso, Maurício, essa é a ideia, né? Alavancar aí nossa retomada aí na parte esportiva também da rádio. Beleza, Bruno, é importante a gente estar ressaltando o esporte com a volta do Vasco, que voltou à primeira divisão após 3 anos ou 2? 2 anos. 2 anos na Série B, né? E que é um clube gigante do Brasil e a torcida e o clube merece estar na primeira divisão, merece estar entre os grandes. E mais do que nunca a gente está também reforçando a importância da torcida vascaína ter o poder de estamos na primeira divisão e somos um clube de primeira divisão, né? O Vasco é tetracampeão brasileiro, né? Tetracampeão, é verdade, né? O Vasco voltando à Série A aí após 2 anos muito difíceis na Série B, tentando galgar o espaço e recuperar o tempo perdido aí, né? E mais uma vez claudicando aí nesse início de campeonato. Teve uma vitória surpreendente na primeira rodada contra o Atlético Mineiro, empate contra o atual campeão Palmeiras também, que motivou muito a torcida, né? Acreditando em voos mais altos, mas parece que agora a coisa já deu uma desandada e tentar retomar a partir de sábado contra São Paulo lá no Morumbi. Tu sabe que eu estive acompanhando os primeiros jogos do Vasco e eu achei que o time vinha bem, vinha jogando futebol legal, um time muito raçudo, né? Estava mostrando muita vontade, não é um time de craques, mas é um time que estava mostrando muita vontade, mas o time parece que teve uma queda nos últimos jogos, né? Maurício, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? O Vasco que virou Sociedade Anônima do Futebol, o Vasco remontou o seu elenco, né? A 777 Partners assumiu, praticamente começou fazendo esse time, montando a linha defensiva primeiro. Ainda devem chegar mais algumas peças na janela de julho aí, mas precisa de um meio armador, precisa de um volante camisa 5 ali. Eu acho que mais uma vez houve um erro de planejamento quando você lança muitos jovens, né? O Vasco já jogou praticamente a Série B rodeado de jovens atletas, e eu acho que para uma Série A que tem um peso muito grande, para um clube que psicologicamente tem problemas, teve problemas nesses 2 últimos anos, né? Não somente nesses 2 últimos anos, o Vasco sobe, desce, vem de algumas quedas aí, já foram 4, né? E uma permanência na Série B, jogou 5 Série Bs. Então eu acho que isso tudo tem um peso muito grande para os meninos. São meninos de talento, de qualidade, mas não é tão simples. Então eu acho que precisa reforçar mais esse elenco, precisa ter um pouco mais de coragem também. O treinador tem batido muito numa nota só, com dificuldade de alterar o esquema. Eu acho que às vezes tem dificuldade de propor o jogo, principalmente quando joga em seus domínios, né? Às vezes faz 1-0, recua muito, fica muito encaixotado atrás. Então o Vasco tem algumas nuances aí a melhorar. Mas a torcida não arreda a pé, né? Continua acreditando. Isso é o mais importante, né? Isso é o mais importante, a torcida não arreda a pé e seguir acreditando no clube em si. Mas é importante a gente falar que o Vasco, com a 777, agora é um clube que tem condições de montar bons elencos. A gente sabe, e eu tenho uma certa ponto de interrogação quanto a essas sociedades anônimas, quanto à competitividade do clube, para saber se o clube realmente vai ser o clube que vai disputar títulos ou vai ser um clube que vai lançar jogadores. Inclusive é até importante você tocar nesse assunto, não sei se você está acompanhando tanto, né? Inclusive essa semana aí surgiu muitos burburinhos em torno de algumas dívidas, já que a 777 não tem honrado seus compromissos no tocante a parcela de algumas compras de jogadores, né? Direitos de imagem, questão também do regime centralizado de execuções, que é substituir o ato trabalhista, né? Para evitar a penhora, né? Eles pagam um valor mensal. Isso tudo tem sido muito questionado agora na 777, né? Parece que o John Textor também passou por isso no Botafogo, o Ronaldo também, quando assumiu o Cruzeiro, também encontrou essas dificuldades. Eu acho que isso é um processo. Eu acho que os torcedores têm que ter um pouco de noção de que não é virou SAF, a gente vai ficar milionário, vai montar logo um time de cara para disputar todos os títulos. Eu acho que isso é um processo. Como eu falei, o Vasco ainda carece de alguns reforços para algumas posições.
E isso está até previsto em contrato também. Acho que a partir de 2025, de repente, final de 2024, aí as coisas possam começar a clarear no tocante ao Vasco andar com as próprias pernas, que é o objetivo, né? A 777 vai fazer aportes até 2025, depois o clube tem que ter receita para poder andar com as próprias pernas, né? A gente sabe que tanto o Vasco quanto o Botafogo, que hoje são sociedades anônimas, tem esse ponto de integração perante o torcedor. O Cruzeiro, eu tô falando dos clubes do Rio, mas o Cruzeiro também e o Bahia também. Grupo City. E outros clubes também no Brasil que já estão, o próprio Mineiro, próprio América Mineiro, que jogou ontem contra o Inter também, tá virando sociedade anônima, né? Curitiba também tá virando, e tem proposta já do dono do PSG de comprar outro clube no sul do Brasil, né, para virar também sociedade anônima. Eu acho que é uma tendência, mas o clube que tem uma estrutura legal de torcida, que tem uma estrutura legal de patrimônio, aí eu acho arriscado virar. É um assunto que deve ser muito bem discutido, tem que ser muito bem analisado, principalmente os números, principalmente na questão de números, né? Exatamente, Maurício, exatamente, né? Isso até o Palmeiras, por exemplo, já tem a Crefisa como patrocinador, o Flamengo que conseguiu em 6, 7 anos aí se reerguer financeiramente, né? O Flamengo tem uma cota muito alta de televisão. Esses clubes aí, apesar do Atlético Mineiro, que tem lá o dono da MRV, né? Que parece que é o grande mecenas lá do clube, mas está precisando, já está com problemas no fluxo de caixa. E o Atlético já ouvi falar que a crise do Atlético Mineiro não é muito exposta, né? Mas a crise financeira é algo descomunal, né? Pelas dívidas que o clube fez, na construção desse novo estádio, que já abriu dívidas, o estádio está com alguns problemas de estrutura perante a cidade, exigências... Até o Corinthians também, quando construiu a Exatamente, né? Exigências que a prefeitura fez e que o clube ainda não conseguiu cumprir, né? Para a volta do estádio. É difícil fazer uma análise assim, porque a gente não acompanha a fundo assim, o noticiário diário do Atlético Mineiro, mas o que a gente lê, né, é que tem passado muitas dificuldades também com relação a atraso de pagamentos, né, se desfez de alguns jogadores desse início de ano, o Eduardo Sacha, o próprio Jair, que chegou ao Vasco também, e também é uma tendência aí para o Atlético, a sociedade anônima. É isso aí. O Campeonato Brasileiro tem como líder ainda o Botafogo, mesmo perdendo no final de semana, né, o Botafogo saindo na liderança. Derrota do Botafogo. Saindo na liderança com 15 pontos em 6 partidas, são 5 vitórias e uma derrota. Em segundo lugar vem o Palmeiras com 14 pontos, em terceiro o Fluminense com 13, em quarto o Cruzeiro, surpreendentemente o Cruzeiro, que todo mundo esperava que fosse brigar para não cair, só para se manter, mas nesse princípio está mostrando uma certa força do grupo. Ainda tem muito campeonato, mas é o que você falou, tem mostrado muita força. É a força do grupo, né? Porque o Pepa chegou há pouco tempo, mas já conseguiu uma sinergia muito boa com um grupo de jogadores, né? Com a torcida e um sistema muito intenso de jogo, marcação muito agressiva. Cruzeiro com 12, o bom time do Atlético Paranaense, que tá, nos últimos anos tem sempre estado aí entre os primeiros e sempre na briga, também com 12 pontos na 5ª posição. O Atlético Mineiro, que tá nesse balança mas não cai também, uma hora faz um bom jogo, outra hora faz um péssimo jogo, né? Mas o Atlético Mineiro, que ganhou ontem também pela Copa do Brasil, mas pelo Brasileirão, o sexto colocado com 10, depois vem o Santos com 10 também. O Santos, que também se cogitava até o Santos vai brigar para não cair esse ano, mas está tendo um bom início de Brasileirão dentro do possível, né? Ganhou do Vasco no último domingo em São Januário, um jogo assim que o resultado não traduz muito. Não mostrou muito bem a partida. Apesar da ineficácia do Vasco, assim, muitos cruzamentos para a área, mas enfim, teve um volume maior, poderia ter saído até com empate, alguns questionamentos quanto à penalidade não marcada, mas foi uma grande vitória para o Santos. E aí na sequência vem o Fortaleza, né, que tem mostrado bastante força e um grupo capacitado, né, mesmo com jogadores entre aspas velhos, veteranos do futebol, mas que tem mostrado muita força dentro do time do Fortaleza. Na sequência o Flamengo, que estava mal, mas conseguiu se recuperar, vencendo as últimas 2 partidas. E vem agora de uma grande atuação perante o Fluminense, que é o time considerado o time da moda aí no Brasil, né? Futebol sensação do Fernando Diniz.
vem de um grande jogo na Copa do Brasil. Jogou bem o Flamengo. A volta ainda está em aberta, né? Sim. Mas uma grande partida do Flamengo. Depois vem o São Paulo com 9 pontos. São Paulo que tem uma incógnita também, apesar do Dorival ser um arrumador de time. Acredito que o Dorival e acredito que o Dorival consiga dar uma arrumada nesse time do São Paulo e fazer com que o time não brigue para cair e quem sabe até dispute uma Libertadores, né? A minha opinião, acredito que o São Paulo consegue voos mais altos aí com o Dorival. Já está havendo um encaixe muito bom ali. O São Paulo não tem um time de jogadores extraordinários, mas tem uma boa mescla de jovens, alguns jogadores experientes, Luciano, Caleri. E eu acho que vai fazer um bom campeonato. E aí vem duas problemáticas do futebol brasileiro na sequência, né? O 11º e o 12º, que é Grêmio e Inter. O Grêmio, porque o Grêmio já mostrou que assim, tá muito mal. Jogando mal, o time não se encaixa. Faltam muitas peças no time do Grêmio, mas tem um diferencial, né? Luizito Soares, que é maravilhoso. Que é... O currículo fala sozinho. O Luizito, assim, muita gente criticou ele porque ele ficou alguns jogos sem fazer gol, mas ele participa o jogo todo. O cara tem quase 40 anos e não para, ele corre, ele volta, ele vai ter o meio buscar. Uma coisa que você não pode se questionar é a omissão, né? O Luizito é um cara... Não. Raça uruguaia. E o time do Grêmio não é um time omisso, é um time que não tem qualidade, mas participa do jogo. O Grêmio também que tá recheado de jogadores gringos aí, né? Carvalho, Cristaldo, veio tudo uma leva... Mas uma galera que não tá bem não. Não vingou não. Não vingou não tá bem não. Então assim, o time do Grêmio é um time de raça, muita vontade, mas falta muita qualidade. Em 12º lugar vem o Internacional, que, convenhamos, vem jogando futebol de Série D. Porque é um time que em algumas partidas joga os primeiros 30 minutos, depois cansa muito, a parte física do Inter tem contado demais. Ontem o time não estava jogando um mau futebol até os 40 do segundo tempo, só que aí cansou e aí recuou muito o time. E aí o América, que quase não chutou em gol, que estava com o time meio time reserva, fez 2 ataques, o Inter fez 2 pênaltis. Depois dos 45 foram os gols do América. E aí o Inter acabou levando. Mais doído ainda, né? Foi muito triste. Foi muito triste porque o Inter fez um gol até durante a partida, mas uma infelicidade do Alan Patrick, meteu a mão na cara do jogador do América, que não precisava ter feito aquilo, uma bagaceirada dele até, futebolisticamente falando, né? O VAR anulou na origem, né? Por causa da origem. E aí o VAR anulou porque ele começou a jogada, ele girou pra cima do marcador e na hora de girar ele colocou a mão no rosto do marcador e aí passou a bola para o Pedro Henrique, que cruzou na área e o Maurício fez o gol. Mas aí o juiz invalidou porque o bagaceiro encheu a mão na cara do marcador, né? Em 13º lugar vem o Bragantino, que tá sempre nessa, né? O Bragantino, né? E aí esse é o meu questionamento. O Bragantino já é, acho que, o clube mais antigo do Brasil em questão de sociedade, né? Anônima. E é um time que nunca desponta, né? Até teve brigando em 2020, 2021. Brigou lá pela Sul-Americana, perdeu a final. Mas não é um time assim que... Normalmente, né, desde que virou empresa, é um time normalmente formado por muitos jovens, jogadores com potencial de revenda. Sim. Né? Coisa que a gente até estava discutindo aqui. A 777, por exemplo, o próprio John Textor, o time do Botafogo, traçando um paralelo, o Botafogo tem um time muito mais experiente. São jogadores, eu falei que o Vasco tem muitos garotos, né? Montou primeira linha de defesa. Jogadores que o Vasco trouxe na faixa de Léo Pelé, 26 anos, o Pumita Rodrigues de Uruguai, 25, o Piton, 23, mas o Botafogo já trouxe um time mais experiente. Mas sabe que eu vejo com mais bagagem. O Bragantino segue um pouco essa linha de jogadores jovens. Eu vejo no presidente do Botafogo um fanatismo que ele criou pelo clube, né? Um amor que ele criou pelo clube, assim, entre aspas, né? Algo assim maior, né? Que ele uma criou, identificação, né? Muito grande que ele criou por esse time. E aí acho que aí vem essa parada que tu disseste de ele não investir tanto na base. Eu acho que o Botafogo já tem é diferente do Bragantino, assim, porque os jogadores, o próprio Tiquinho Soares, foi de Portugal, não é tão novo, o Eduardo jogava na Arábia Saudita, então houve uma mescla, o próprio Vitor Cuesta jogou no Internacional, não é nenhum garoto. Sim. Então assim, é um outro tipo de mentalidade. Então aí você vê que o Botafogo é um time que tá. Agora só avisando que nós estamos aqui 48 mil pessoas nos ouvindo, né, pelo streaming. Agradecer a galera de São Paulo, daqui do Rio de Janeiro, tem muita gente. Uma galera de Ashenburn, da Virgínia, nos Estados Unidos, está nos ouvindo aqui.
uma galera da Finlândia está nos ouvindo e muita gente do Brasil, Florianópolis, Porto Alegre, Salvador e Rio de Janeiro em peso, né? Então agradecer a todos que estão na audiência, curtindo aqui o programa. Esse programa aqui é a gente está fazendo essa estreia aqui na BMW, segunda-feira. A gente vai contar aqui com duas pessoas bem legais. Daqui a pouquinho eu vou avisar quem vai estar aqui com a gente, mas são duas pessoas bem importantes na sociedade brasileira. Um é ator, já fez um filme de muito sucesso aqui no país, fez personagens marcantes na TV aberta, e outra, ela é secretária de Cultura do Rio de Janeiro. Então, mais que nunca, né? Tem peso. Não, voltando a falar aqui sobre o Brasileirão, depois vem o Goiás, que é incerto. Mas vem de vitória sobre o líder na última rodada. Mas é incerto. Sim. Né? É incerto. E vem o Vasco, 16º Vasco que fecha aí. Começou surpreendentemente, mas agora já volta a flertar ali com a zona de rebaixamento. Tem 6 pontos. Já começa a dar aquele... São 6 pontos. A gente sabe que assim, é muito início de Brasileirão, né? Apesar de já terem perdido muitos pontos, né? Eu acho que do 11º, não, do nono até o último colocado, já se perdeu muito pontos. Sim, porque o Botafogo perdeu um jogo, tem 15. E o 11º tem 9 só. E o Vasco vem de 2 derrotas dentro de São Januário, né? Que é considerado Luli FM. Dentro dos seus domínios, então são derrotas que abalam. É muito forte, né? Muito Muito forte. Sim. Então o Vascão vai ter que se recuperar bem agora jogando fora, né? E a rodada agora, essas próximas 4 rodadas aí. São Paulo e Vasco, né? São Paulo, depois o Vasco pega, se eu não me engano, o Fortaleza fora, o Clássico contra o Flamengo e o Internacional no Beira-Rio. Então, trabalho são partidas difíceis, né? Muito difícil. Dependendo de quem tiver no comando do Inter, pra vocês é fácil. Eu acho que pode ser o contrário, hein? Quem tiver no comando do Inter, se for o Mano Menezes e o time estiver jogando o que tá jogando, pode ser barbadinha. Eu posso dizer que se continuar com o Barbieri também, com mais 4 derrotas seguidas, eu acho que pode ser mais fácil pra você. Aí na sequência vem abrindo aí os clubes já no Z4. Tem o Corinthians, que está vivendo uma crise jamais vista, que é o Cuiabá, o Curitiba e o América Mineiro. E apesar de eu achar que o Inter joga o pior futebol do Brasil hoje, o Corinthians está nessa briga aí para ver quem está jogando pior, né? E eu vou incluir também o Vasco da Gama aí, que a coisa tá claudicante. Mas são 3 gigantes que estão jogando muito mal, né? O Corinthians, mas eu acho que o Corinthians hoje está pior. O Corinthians está jogando muito mal, não consegue... O Corinthians ontem foi amplamente dominado pelo Atlético Mineiro em casa. A entrevista do Vanderlei eu achei até engraçada, porque ele tenta exaltar o seu trabalho assim, mas você não vê nenhuma melhora coisa positiva, mas ele bate na tecla de que houve o Corinthians deu um chute no gol, foi amplamente dominado, não conseguiu uma transição, não conseguiu praticamente oferecer perigo nenhum ao Atlético Mineiro. Coisa também tá bem difícil para eles. Tá bem complicado. Aí depois vem o Cuiabá, o Curitiba e o América Mineiro, né? Que ganhou do Inter ontem de 2-0, o time que fez 1 ponto no Brasileirão. Mas o América Mineiro vem de 2 jogos também. O América não é um time extraordinário, não, é um time muito coeso. Ontem foi um jogo à parte, que o América jogou com metade do time reserva, né? Mas o time titular do América, mesmo tendo tomado 4 do Cruzeiro, não jogou mal. Chutou 15 bolas em gol, não conseguiu fazer Eu vi alguns jogos do América, inclusive a estreia do América, que perdeu o Fluminense 3-0. E o Fluminense do Diniz, né? E o América fez um primeiro tempo assim de almanac, anulando a saída de bola do Fluminense, que é o ponto forte, né? A construção do Fluminense. O América criou muitas dificuldades, teve bola na trave, poderia ter ganho o jogo e acabou no segundo tempo o Fluminense sendo mais eficaz. E assim como o jogo do Cruzeiro, que o América também tomou 4-0. Sim. Mas se você analisar a partida em si, não somente o resultado, você vê que o América teve domínio das ações também, principalmente no primeiro tempo. Vou aproveitar aqui e mandar um abraço pro Marquinho, nosso parceiro. Esse é querido. Né, porque o Marquinho tá em casa hoje, tá cuidando do filhão, do Paulinho, tá? Mas deixar um abração pra ele, se quiser mandar um áudio aí, né, Marquinho? O eco é da sala, ele tá dando eco. O eco é da sala. Um abraço pro Paulinho também. Tá, um abração pra eles lá, que são nossos queridos aí, estão com a gente há muito tempo. A gente tem que ressaltar aqui também o patrocínio da BMW, né? Que é essa loja maravilhosa, BM Rio. Aqui em Botafogo a loja é divina, os carros estão à mostra para você olhar, para você ver os detalhes. Os vendedores são muito qualificados, vão te mostrar assim em detalhes as naves que tem aqui na loja.
E eu sou apaixonado pelas motos da BMW, né? Eu já decretei que vai ser um bem que eu vou ter na vida, vai ser uma moto BMW, porque as motos são muito lindas, muito lindas. Eu tô apaixonado pela 310, que é um dos modelos mais... em Teresópolis, o Marcelão tá me avisando aqui, ó. São 2 lojas no estado do Rio de Janeiro, uma aqui no Rio de Janeiro e outra em Teresópolis. Tá. Eu tenho Teresópolis. Mas como eu tava falando, a 310 é divina a moto. É divina. Pra gente que é pequeno, pô, é perfeita. É perfeita, assim, a moto é muito linda. E convido vocês a vir visitar aqui, conhecer. Não é uma moto, é BMW, imagina-se que seja uma moto caríssima. Não é cara. Aí é que está, a 310 tá 35, tá por volta de 35 mil reais, que é o valor normal hoje de uma moto, de uma CG 250, 350, é o preço natural de uma moto hoje, é a BMW. Então, e você vai estar andando numa BMW, né, que tem todo o suporte da loja, aí você precisar, tenho certeza que você vai estar adquirindo um baita bem para sua vida, né? Eu faço da palavra aqui do Maurício as minhas também, a loja de primeiro mundo, venham conhecer que alto nível. É alto nível mesmo. Voltando a falar de futebol, e o Neymar, hein? O Neymar aí tá pintando jogando futebol em inglês. Teve parece um rumor aí, né, no tocante ao Manchester United, né, interessado na contratação do Neymar, não sei a procedência dessa informação, mas não tô levando muita fé não, que o Neymar vai se mudar para Manchester. Tu acha que não? Acho que não. É outra vida, né? É outra vida. Eu acho que pode ser que ele, não sei, pode ser que pinte de repente aí na Barcelona de novo, não sei. O Messi também está em vias de saída lá do PSG, né? Os dois que não são muito bem quistos lá em Paris, né? Apesar da qualidade. Sim. Então a gente sabe que é uma guerra essa parada de levar um craque, né? E aí até se cogitou, o Neymar vem pro Brasil. Não tem hoje nenhum clube brasileiro, nem o Flamengo, que é o clube mais rico do Brasil, teria condições de pagar o que o Neymar ganha por mês. Eu acho que o Neymar ainda tem interesse, ainda tem lenha pra queimar lá na Europa, né? O Neymar ganha 15 milhões de reais por mês. 31, 32? 30, 31. 30, 31, tem muita lenha ainda pra queimar lá antes de voltar. Sim. Não, e ele ganha 15 milhões de reais por mês, né? Por mês. Impraticável. Por mês. Não tem como, né? Não tem como. 14 horas, 30 minutos. Vamos ao intervalinho comercial então. Daqui a pouquinho voltamos com mais nosso querido podcast aqui na Lula FM. Papo reto. Daqui a pouquinho tem mais informação esportiva comigo e com o Bruno Sadoc aqui ao vivo da BMW BM Rio, aqui na Toque Lobo. Só fui pra Tijuca. Era Mena Barreto 161 aqui na BMW Rio pra você ao vivo na Lula FM. Já voltamos. Essa é minha rádio, Lula FM. Sabe por que você ouve a nossa rádio? Não! Aqui toca a música que você gosta de ouvir. Tem promoção, informação, alegria, os melhores locutores e muita diversão. E você ainda pode participar. É ou não é uma boa? 1001 motivos pra você ouvir. Lula FM. Eu ouço, você ouve e a gente curte. Lula FM. Essa é a sua rádio. Lula FM. Anuncie na Lula FM. Anuncie na Lula FM. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim. Café Três Corações. Deixe esse café conquistar o seu coração. 500 MB de velocidade na fibra ótica por R$ 139,90 mensais, com a primeira parcela para abril, só na Nova Net. Saiba mais pelo telefone 21 2018 0441 ou no endereço Estrada da Gávea 463, Loja.
No Açaí, economizar faz bem, então corre pra cá e aproveite as ofertas. Cupim bovino resfriado Friboi, preço por quilo na peça R$ 28,90. Coxas e sobrecoxas de frango com porção dorsal Guibon, preço por quilo na peça R$ 5,90. Preços válidos até 19 de maio, nas lojas Açaí do Rio de Janeiro. Economize ainda mais. Baixe o app Meu Açaí e aproveite os descontos e promoções exclusivas. Açaí Atacadista, para todos, de sol a sol. Tá no app, tá no site, tá no Insta, tá no Zap, tá no Tic, tá no Toque, tá na loja, tá online, tá na... Semana da Ortodontia Odonto Company Copacabana. E atenção, instalação de aparelho ortodôntico metálico convencional a R$ 49,90, só no Odonto Company Copacabana. Siga-nos no Instagram, @ODC Copacabana, WhatsApp 21 96014 1022, Central de Relacionamentos, ligação ou WhatsApp 21 98889 2597, endereço Rua Siqueira Campos 53, sexto andar, Odonto Company Copacabana. A rádio do jeito que você gosta. Lulha FM. Estamos de volta aqui com um papo reto, ao vivo aqui da BM Rio, loja da BMW aqui em Botafogo, aqui na Mena Barreto 161. Vem aqui conhecer a loja, tenho certeza que você não vai se arrepender, porque você fica encantado com a loja, né? Tudo que você vê aqui é lindo, né? Aqui também tem as roupas para quem gosta de andar de moto, lá embaixo as motos são lindas demais, mas os carros, cara, eu tive o prazer de entrar dentro de um carro elétrico, 100% elétrico, que anda até 470 km, e o carro o painel todo digital, é lindo demais, mano, é lindo demais. É aquele carro assim, olha, se eu fosse solteiro eu compraria um carro desse, não precisava nem ter casa. Aqui não tinha, é difícil sair, né? O carro é muito lindo. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo vai gostar, porque é uma loja de uma potência de carros e motos absurda. Voltando a falar sobre futebol agora, vamos ver se o Marquinho falou alguma coisa aqui. Acho que o Marquinho falou. Não, o Marquinho não falou não. Voltando a falar sobre futebol, vamos falar sobre Copa do Brasil, né? Copa do Brasil que teve rodadas ontem, e a gente sabe que teve 4 resultados iguais só ontem, né? Então, ontem a gente teve Atlético Paranaense e Botafogo, foi um grande jogo. Chegou a empatar, né? O Botafogo chegou a deixar em iguais o resultado, mas o Atlético no final acabou fazendo o terceiro gol. Virada grande do Atlético, perdeu por 2-0 dentro de casa. Sim, conseguiu uma virada alucinante, né? De 3-2. O Atlético Mineiro, que venceu o Corinthians, como nós já tínhamos comentado, ao natural, de 2-0. América e Inter, que foi aquela baixaria para os colorados. 2-0 para a América, tem um grande resultado agora para a volta no jogo do Beira-Rio, dia 31. E Sport Recife São Paulo venceu ao natural o Sport por 2-0 também. Achei que pudesse. O Sport vinha invicto esse ano lá. E achei que pudesse ter uma dificuldade, porque é sempre difícil ganhar do Sport lá na ilha, né? Mas o Sport ficou com um jogador a menos aí, a partir disso. O São Paulo conseguiu construir. Grêmio e Cruzeiro, que o Cruzeiro também vinha num bom resultado, vinha perdendo chance de gol, mas aí o Grêmio tem o Luizito Soares, né? Que não precisa. 3 dedos mágicos lá definiu o empate. Não precisa dizer mais nada, né? É um cracaço. Palmeiras e Fortaleza, o Palmeiras passou o rodo no Fortaleza, né? Foi 3-0 também, ao natural, venceu muito bem o Palmeiras e já encaminhou a sua vaga aí nas... cravar, porque no futebol a gente não dá nunca pra cravar 100%, mas encaminhou bastante. Encaminhou para as quartas de finais da Copa do Brasil. Tua perspectiva aí da Copa do Brasil, Bruno, qual é que é? Maurício, então, vamos lá, vamos analisar aqui, jogo a jogo, né? Esse Atlético e Botafogo praticamente encaminhado. O Atlético e Botafogo acho que está bem aberto ainda. Acho que o Botafogo tem grande chance de reverter aqui, até porque o 1-0 simples leva para pênaltis e o Botafogo vem muito bem também. Não jogou mal ontem, fez um ótimo primeiro tempo. Depois, acho que é até natural essa questão. O futebol brasileiro tem muito isso, né? Eu falei do Vasco, de outras equipes, você citou até o Internacional. Faz um gol, senta, vai fechar a casinha, dá uma sentada na vantagem, e o Atlético com muita intensidade, a torcida sempre apoiando o jogo todo, conseguiu a virada lá, 2 bolas paradas, o Botafogo acabou falhando e perdeu o jogo, mas eu acho que está em aberto ainda, não dá para cravar não. Mas se tiver que apostar, eu vou apostar no Botafogo numa reviravolta aqui.
Sim, sim. Fortaleza e Palmeiras eu já praticamente dei um pouquinho da minha opinião. Acho que o Palmeiras encaminha aí 3-0, jogo em Recife, a volta praticamente para cumprir tabela, apesar do Fortaleza também ter um grande time. O Cruzeiro com o Grêmio também aí é um jogo bem difícil de dar um prognóstico agora, mas acredito que talvez esse jogo possa ir para pênalti lá, um novo empate, né? O Cruzeiro vem numa fase, eu acredito que o Cruzeiro vai passar, com dificuldade, mas pode passar. América e Inter, com a vitória ontem ficou um pouco mais apertada, até porque tem que fazer pelo menos 2, né? Para levar para pênalti. E o Inter, do jeito que o ataque não marca gols há 4 jogos. Mas esse jogo é só 31 de maio, né? Eu acho que tem muita água pra rolar. Tem muita água pra rolar, né? Eu vou apostar na camisa aí. Se vai cravar, vou cravar o Internacional aí, pelo menos, nem que seja nos pênaltis. Sport São Paulo também, acho que São Paulo deu um passo grande aí pra garantir a vaga nas quartas de final. E o jogo, pra mim, que foi o melhor jogo dessas oitavas de final, o Fla-Flu, Maracanã. O Flamengo já tinha dado essa palhinha no início aí, fez um jogo muito forte, de marcação agressiva, dificultando as ações do Fluminense, né, que é um time que gosta de construir muito de trás, sair jogando. E o Flamengo praticamente neutralizou. Quando quebrava essa primeira linha, o Flamengo parava a jogada, o Diniz até pontuou isso. Você acha que tem aberto então o Flamengo? Aberto, Flamengo e Fluminense é aberto também totalmente. Mas o Fluminense tem que se respeitar, né? Pela fase, pelo time, pelo treinador. Não, e até surpreendeu o Diniz, porque o primeiro, um dos poucos jogos que o Fluminense, quando ganha bem, quando perde muito mal, né? O Fluminense foi amassado. E o Fluminense foi amassado, mas conseguiu segurar. Isso é importante ressaltar. No início do segundo tempo teve o Felipe Melo expulso, né? Sim. E aí ficou um pouco mais difícil, mas conseguiu segurar e isso torna a classificação ainda em aberto. Sim. Esperamos um grande jogo aí dia 31. Um grande jogo pela dificuldade, por tudo que... Pelos dois times também. Que move aí o futebol do Brasil pela Copa do Brasil. E a Champions League, né? Nós temos a Champions também, que é maravilhosa. Eu amo assistir Champions por todo o glamour que tem, mas principalmente porque a gente vê os melhores jogadores do mundo e os melhores esquemas táticos do mundo também, né? A gente aprende muito vendo a Champions. Eu costumo dizer que é outro futebol, outro esporte às vezes. A gente brinca assim, mas realmente é um nível bem superior, né? Agora definida a final, Manchester City e Inter de Milão voltando um clube italiano voltando a uma final, acho que desde 2010. A Inter desde 2010, mas acho que a Juventus chegou a disputar em 2015 contra o Barcelona. A Juventus jogou contra o Barcelona também. Teve essa final, mas a Inter especificamente voltando desde 2010, né? Quando ganhou do Bayern de Munique aquela final. Então acho que vai ser um jogo interessante, mas acho que o Guardiola agora está com a faca, o queijo e o pão na mão aí para conseguir esse título aí, agora pelo City, que ele ainda não conseguiu, né? Já conseguiu porque a Inter jogou contra o Milan, né? Que é foi o clássico local tudo lá junto Milão, lá, né? Tudo junto. Mas passou com facilidade, 3-0 passou com facilidade, né? Foi 2-0 no primeiro jogo, 1-0 no segundo. E o City atropelou o Real Madrid, me surpreendeu até porque eu achei que fosse ser aqueles jogos de pá, lá e cá, mas o City mostrou todo o poder do Guardiola. Diante do primeiro jogo com empate, eu tava achando que podia dar Real Madrid, mas como foi empate no Bernabéu, eu achei que o City poderia, não esperava um 4-0, né? Acachapante da forma que foi, um domínio territorial, mas eu esperava que o City dessa vez conseguisse a classificação como conseguiu, né? E a final, qual é a tua expectativa para a final então? A expectativa, como eu reitero aqui, o City agora, o Guardiola consegue levar esse título pelo City. E acabar com esse jejum aí, né? Eles perderam há 2 anos atrás pro Chelsea, então aquele 1-0, mas agora a gente tem a faca aqui. O primeiro jogo da final vai ser no próximo dia 10, às 4 horas da tarde. Vai estar todo mundo aí na expectativa para saber quem vai ser o grande campeão da Champions League, maior campeonato de futebol do planeta, né? Futebol é difícil cravar por causa do imponderável, né? Então tem muitas nuances aí que é uma expulsão, é uma falha, um escanteio, mas a tendência aí é o City conseguir. Sim, o City conseguir conquistar, né, o título. Quero ressaltar também aqui para todos, agradecer a galera do Açaí Atacadista, que é o nosso patrocinador master aqui da WFM. Grande abraço pro pessoal lá de São Paulo, da Açaí, que são grandes parceiros nossos e estão sempre junto com a gente aqui na Lula FM, né? O Açaí é o atacadista aqui no Rio, tem várias lojas na cidade, né? Tem na Tijuca, tem na Barra, tem em Bom Sucesso, tá em Campo Grande. Então o Açaí é um atacadista que veio para melhorar
a sua compra, para baratear a sua conta, deixá-la mais em conta, né? Com variedade de produtos, com muito conforto dentro das lojas gigantes, o qual você compra tanto no atacado quanto no varejo com o melhor preço. Açaí. A gente pode falar também, Bruno, de Fórmula 1, né? Então estamos falando de carro, né? A Fórmula 1 que esse ano está em aberto, esse ano tem aí como primeiro lugar o Verstappen ainda, né? Mas está em aberto, porque a gente tem o Alonso em terceiro lugar no campeonato. O vovô Alonso, né? Quem já tem 30 e poucos anos sabe que na infância já ouvia falar de Barrichello, de Felipe Massa, até de Michael Schumacher, né? Porque os dois correram juntos. Mas de Fernando Alonso também, o Alonso tá aí, sempre presente, né? O vovozinho tá aí em terceiro lugar no campeonato, brigando pela ponta da tabela. O Alonso tem 15 pontos e o primeiro lugar, que é o Verstappen, tem 26. Sabe que na Fórmula 1 agora você ganha uma corrida, você já ganha 25 pontos, já assume a liderança com facilidade, com tranquilidade, né? E o próximo circuito onde vai ser? O próximo circuito da F1, vamos ver aqui onde vai ser o próximo circuito. Quebra de todos os recordes, né? O Verstappen quebrou todos os recordes da Fórmula 1 na última corrida, em termos de velocidade, alcançou aí números incríveis. Já te falo aqui, vou procurar aqui onde vai ser a próxima corrida. Deixa eu citar aqui. Vai ser na Austrália, tudo indica. Acho que vai ser na Austrália. O próximo GP de F1 é na Austrália. Ó, a gente então vamos aproveitar aqui, ó. Falar que a BM Rio é uma concessionária de Motor Group Brasil, especializada no segmento Premium. Aqui você encontra toda a linha de veículos BMW, Mini e BMW Motors, Motorround, que é comercializada no Brasil. Além de veículos seminovos com garantia de 2 anos direto pela BMW. A BMW eleita a melhor concessionária BMW do Rio de Janeiro é a BM Rio aqui de Botafogo. Você pode convidar para conhecer aí o Mini Cooper SE 100% elétrico da Mini. Cara, esse carro fantástico. É demais, não é demais. E a Cruiser BMW R18, motocicleta com maior motor boxer já produzido pela BMW. São carros maravilhosos que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai querer ter aí para você. Fora os outros todos, né, modelos que a BMW tem aí, são carros, o Mini Cooper JCW, o BMW 320 X1, as motos da BMW também, sim, a S1000, a R1250. Imagina uma moto 1250, cara. É uma nave, né? É uma nave. Eu nanico como sou, não consigo pilotar uma. É complicado mesmo. Falta perna. Falta perna, mas é muito bacana, muito bacana. Só fazendo uma correção aqui, Maurício, para concluir esse assunto da Fórmula 1, o próximo GP é o GP de Imola na Itália. Na Itália, Imola na Itália. Sim, Imola na Itália. Tá bem, tá legal. Então aí já pra galera ficar sabendo, Imola na Itália, o próximo GP de F1, que a galera vai ficar ligada aí, né? A Fórmula 1, que é a mais popular modalidade de automobilismo do planeta. Imola foi a cidade que houve aquela tragédia, não foi? Do Ayrton Senna, né? Do Ayrton Senna, na famosa Tamburello. Na curva Tamburello. Ainda existe essa? Ou eles reformaram? Não, eles mudaram um pouco o modelo, mas uma curva já considerada na época muito perigosa, né? Mas ali foi um erro técnico, né? Ali já foi mais comprovado que a curva não teve tanta influência no acidente, né? Foi que quebrou o câmbio, quebrou a direção, o cabo da direção, o Senna ficou sem poder de dominar o volante. E por isso que o carro, inexplicavelmente, já imaginou o Ayrton Senna numa curva e reto? Eu nunca vi, né? Já vi derrapar, já vi o carro virar, mas numa curva reta não tem como um piloto da qualidade do Ayrton Senna fazer uma braçada daquelas, né? E aí o carro bateu direto lá nos pneus e não foi eu tava revendo agora, esses dias fiz aniversário de 29 anos, né? A morte do Senna.
E eu tava revendo aí matérias e aí teve alguns podcasts com os repórteres que trabalhavam na época e um deles citou aí que ele não foi a batida. Claro que a batida foi a 320 por hora, mas não foi a batida que matou o Senna, foi a escapada de uma porca, de um parafuso que deu no capacete, perfurou o capacete, bateu na cabeça. Isso que causou a morte do Ayrton Senna, imagina só. Foram muitas coisas na mesma. Muitas falhas. O cara morrer porque escapou uma porca do câmbio do carro. Até é difícil falar. E é inexplicável. Eu era muito fã do Ayrton Senna, sou fã da história dele. Sempre que tem matérias e conteúdos de Fórmula 1 falando de Ayrton Senna, eu sempre me ligo, sempre paro para assistir. Eu confesso que eu na época era bem jovenzinho, né? Mas se alguma vez eu acompanhei sempre, né, de forma rotineira a Fórmula 1 foi por conta do Senna. Meu pai sempre vendo aquela corrida aos domingos, no horário do almoço e tal. Depois assim, acho que ele perdeu um pouco assim. Eu acostumei a ver e torci muito pelo Barrichello, torci muito pelo Felipe Massa também. Vibrei com a entrada do Bruno Senna na Fórmula 1, que foi passageiro, que ficou só uma temporada, né? Foram 2 temporadas, aliás, mas não engrenou. Porque a Fórmula 1 hoje, você sabe, você precisa ter muito investimento para você conseguir despontar com um bom piloto. Não basta você ser um bom piloto, você tem que ter grandes patrocinadores, hoje tá mais grandes investidores. Assim, a quantidade de pilotos disputando o caneco, né? Antigamente tinha, né? Tinha 6, 7, 8, né? Pilotos que poderiam. Era uma quantidade maior. E agora são 2, 3. Muito, né? 2, 3 que disputam lá e o resto não tem carro, o resto tá lá pela grife, para aparecer, né? Tem carro, né? Na verdade são 2 equipes só que tem carro, né? O resto, se ganhar uma corrida, se conseguir entrar num pódio, é por isso que é diferente do futebol, né? Por isso que o futebol você fica cheio de surpresa, você pega um time mais fraco e você não tem como traçar essa. E é incrível, né? Aproveitando falando de futebol, voltando a falar de futebol, é incrível como a gente vê a diferença de um time. O time grande, quando joga contra o time grande, joga diferente. É um jogo completamente diferente. Quando um time grande joga contra um time ruim, ou às vezes nem tão ruim, mas um time pequeno, muda completamente o jogo. O time grande se apequena. Literalmente se apequena. Com algumas poucas parentes, né, de clubes que vão jogar contra um time pequeno e atropelam, fazem goleada, seguem dando show, mas é muito mais difícil você ver acontecer isso hoje. Eu via muito mais isso nos anos 90, o times gigantes jogar contra times pequenos, principalmente na Copa do Brasil, e ver assim goleadas gigantes. Hoje é muito mais difícil, né? Você tocou num ponto, eu até estava conversando com um amigo essa semana a respeito de questão de psicológica no futebol, né? Confiança, o quanto isso é importante, né? Você pega assim, por exemplo, alguns times aí, o Palmeiras, por exemplo, que já vem numa atuada aí de 2, 3 anos conquistando praticamente tudo, né? Bicampeão da América. Você vê que o Palmeiras entra em campo, hoje a confiança já está lá em cima, né? Ele já tem um modelo de jogo estruturado, muita velocidade, mas em qualquer lugar para o Palmeiras, seja fora, em casa, contra menor, maior, clássico, já criou uma casca muito grande, né? E aí entra, traçando um paralelo mais uma vez aqui, você pega um Vasco que viveu 2 temporadas da Série B, é automático, assim, a gente faz o Vasco, começa dominando o jogo, faz um gol e se retrai. E aí entra aquela pergunta, outros jogos que o Vasco às vezes dominou e perdeu, a gente pergunta, mas se tivesse feito 1-0, será que a postura também seria ao contrário, ou como não fez, conseguiu jogar entendeu? E tentar não se retrair tanto? O problema grande, acho que dos clubes brasileiros, além do financeiro, que conta demais, né? Sim, conta demais. Estrutura, né? A estrutura, você ter um bom CT, você ter uma categoria de base que tem esse investimento e seja acompanhada. Os salários em dia, que é fundamental. E aí entra uma jogada assim. Eu já fui um pré-boleiro, né? Eu quis muito ser boleiro. Eu também. E aí joguei em categoria de base, um acidente que me tirou da vida do futebol. Não sei se também se eu conseguiria ter despontado, porque a gente sabe que tem outras nuances que movem isso, né? Mas a gente se pergunta assim, cara, como é que o cara ganhando tanto pode não
chutar dar um passe errado. A gente se pergunta muito, chutar uma bola no gol, porque na época que a gente jogava, cara... Você acha melhor que o cara que tá ali, né? A gente fala, pô, como é que eu não joguei? Esse cara jogou. Como é que esse cara chegou profissional? Eu que cheguei a despontar aí na... Será que não dava pra brincar um pouquinho? Na base do Inter, eu fico pensando assim, cara, na época se eu errasse um cruzamento, cara, eu ficava enlouquecido. Cobra, né? Eu ficava enlouquecido, aí os caras erram um cruzamento, erram um chute. Erram assim, chutam umas jogadas fáceis, né? Jogadas fácil de 2 metros, ou assim uma inversão de bola, por mais que seja longa, o jogador tá sozinho, é só tocar lá e o cara não toca, ou quando vai passar, passa errado, né? É sinistro isso. Isso é verdade, A gente, ainda mais a gente que jogou, todo jornalista esportivo, acho que já tentou ser goleiro, né? Eu tenho pelo menos essa vontade, esse sonho de... Teve essa vontade. Tentar jogar bola, é um frustrado, né? Um jogador frustrado, assim. Mas você falou a verdade, a gente se cobra tanto, né? E às vezes a gente vê erros tão gritantes que dá vontade de estar lá. Bruno, vamos fazer uma última passagem aqui pelo Brasileirão. Sábado tem jogo já, tem Bahia e Goiás, tem Bragantino, Atlético Paranaense, tem São Paulo e Vasco, às 18h30. Qual a tua expectativa para esse jogo do Vasco aí? O Vasco tem que tentar retomar aí o caminho das vitórias, né? Vem de 2 derrotas em casa, não tão consecutivas, porque teve o jogo do Curitiba no meio que o Vasco arrancou um empate lá. Curitiba que é um dos lanternas, mas é uma expectativa pro Vasco, eu não acho boa não. Não sei como o São Paulo vai vir, porque o São Paulo jogou ontem, joga acho que terça-feira pela Libertadores fora de casa, não sei se vem com um time mesclado ou não, mas minha expectativa pro Vasco não é das melhores não. Acho que pelo menos tentar pontuar aí para recuperar a confiança e... Essa sequência, como eu falei anteriormente, é bem difícil. É o São Paulo fora, Fortaleza fora, o Clássico, o Flamengo e o Inter fora. É muito jogo fora, né? Muito jogo fora e um Clássico contra o Flamengo que vem aí retomando a sua condição de favorito. Eu acho que vai ser o grande nuance do Barbieri nessa... Prova de fogo, né? A gente pode dizer aí, a grande prova de fogo pro Barbieri, né? Apesar de achar que a 777, mesmo em caso de insucessos aí, não vai... mandá-lo embora, acho que não é a política, né? Pelo menos, a não ser que chegue a uma situação muito insustentável, ele peça para sair, não acredito que seja o perfil da SAF do Vasco mandá-lo embora, não. Depois também tem Curitiba e Atlético Mineiro, também no sábado às 18h30, e sábado às 18h30, tem bastante jogo no sábado nesse final de semana. Tem América Mineiro e Fortaleza, Botafogo e Fluminense, tem clássico Botafogo e Fluminense já nesse sábado. No Engenhão, né? Isso, no Engenhão. É um jogo líder contra o terceiro colocado, né? O Fluminense a gente já conhece o modelo de jogo peculiar, o Botafogo também vem muito bem nesse tipo de campeonato, difícil cravar aí qualquer tipo de resultado. Acho que vai ser um grande jogo. Vai ser um grande jogo, né? O Botafogo vem de 2 derrotas consecutivas, uma pela Copa. Acho que vai ser o jogo que eu vou fazer questão de ir lá no Newton Santos assistir, porque é um grande jogo mesmo. Vai ser um grande jogo. Até pra gente já fazer a antecipação, já que a gente tá aqui pra antecipar, porque a gente vai estar com a jornada esportiva, né, em breve. Sim. Estaremos nos estádios aí fazendo a nossa transmissão. Logo aí. Eu, você, Marquinho. E até o Cadu, que não tá aqui, eu vou até saber por que o Cadu não tá aqui, fiquei preocupado, porque não avisou nada. Deve ter tido algum imprevisto. Deve ter tido algum imprevisto. Força maior. Mas também já tá escalado aí pra nossa equipe esportiva, pra estar junto com a gente, comentando tudo aqui por conta da BMW BM Rio. Que maravilha, que maravilha. Também no domingo tem Santos e Palmeiras, também um ponto de interrogação, porque a gente não sabe como é que o Santos vai estar, porque o Santos vem numa recuperaçãozinha, mas não tá jogando um grande futebol. O Palmeiras é um rolo, tem sido um rolo compressor, né? Flamengo e Corinthians. Eu diria que se o Flamengo estiver jogando o que jogou contra o Fluminense. Eu diria que se o Flamengo jogar 50% só do que jogou contra o Fluminense, vai dar bem ruim pro Corinthians. Do jeito que o Corinthians vem jogando, né? Tem o Grenal no estádio. No estádio do Grêmio. É um jogo, é um ponto de interrogação para o torcedor, porque se o Inter se recuperar, se o Inter jogar 10% melhor, o Inter ganha, porque o Grêmio não vem jogando nada. Mas se o Grêmio jogar 10% melhor, o Grêmio ganha. E é clássico, clássico é clássico, não tem favorito, ainda mais Grenal que sai faísca mesmo. E fechando a rodada na segunda-feira tem Cruzeiro e Cuiabá às 20 horas. Acho que o Cruzeiro, o Cuiabá... acho que tem tudo para manter essa boa fase aí, conseguir mais 3 pontos e colar aí na turma de cima ali do G4. Eu também acho. Então essa vai ser aí a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Quero agradecer aqui a BM Rio, tá? A revenda da BMW que fica aqui na Mina Barreto 161 em Botafogo. Dizer que assim o espaço é maravilhoso, teremos
outros programas aqui pra gente fazer. Segunda-feira estamos de volta aqui com o Márcio Killing. Márcio Killing estará aqui com a gente. Coloradaço, né? Não vai estar falando propriamente de futebol, até acho que dependendo do resultado ele não vai querer nem citar o termo o termo futebol, mas é um cracaço. E também vai estar aqui. Jogou bola no máximo. Jogou e jogou na base do Inter, né? Jogou na base do Inter, né? E ele joga aí na peladinha dos atores lá que ele sempre fala, ele tá sempre jogando lá, é um queridaço, é número 9. É um queridaço nosso, vai estar aqui com a gente. Já te convidando também para estar junto com a gente aqui, Bruno, tá na segunda-feira. Vai ser um prazer. Pra gente estar aqui arredondando aqui com o Marcião e com a Tainá, né? A Tainá que foi a vereadora aqui do Rio, mas hoje ocupa o cargo de secretária de Cultura do município do Rio de Janeiro. A Tainá que é uma queridaça, é uma simpatia única e vai estar aqui falando propriamente de cultura. Não vamos falar de política, não vamos apertar ninguém, estreitar ninguém. Vamos falar de cultura, que é um assunto mega abordativo aqui na rádio, porque a gente transmite carnaval, a gente transmite Rock in Rio, a gente tá ligado nos maiores festivais que acontecem aqui na cidade do Rio de Janeiro. E muito em breve vai ter festival aqui ao vivo na Lulha FM também. E então, mais do que nunca, a gente quer ressaltar aí a importância da cultura para o município do Rio de Janeiro, com a Tainá, que é a secretária, também vai estar aqui com a gente na segunda-feira. Brunão, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Maurício, pelo convite. E em breve esperamos aí estar em loco aí nos estádios, narrando e começando essa nova jornada esportiva aí. Esse é Bruno Sadoc, novo componente da Lulha FM. Abraço Marquinho que tá em casa lá cuidando do Paulinho, tá de boa, cuidando do filhão. Abraço Marquinho, dizer que na próxima esperamos ter você aqui com a gente. Marquinho falou, se fosse mais tarde eu iria. Vamos marcar um programa mais tarde aqui para ele fazer. Vamos fazer, ele merece. Para ele poder vir aqui na BMW, conhecer os carros, viajar nessas naves que temos aqui na BM Rio. Tá? BM Rio de Botafogo, Meira Barreto 161. Obrigado ao Marcelo também, que é o cara responsável aqui pelas mídias da BM Rio, né? O Marcelo, ele é responsável pelo marketing da BM Rio. E agradecer ele, deixar um abração para toda a direção da BM Rio, para todos os funcionários, para a galera que trabalha aqui, que são guerreiros e com certeza fazem o melhor atendimento do Rio de Janeiro para você que tem interesse em estar adquirindo o seu BMW. Essa é a Lulha FM, nós estamos nos 4 cantos do mundo porque somos diferentes. Voltamos à nossa programação normal e dentro de 5 segundos, atenção a toda a rede Lulha FM de rádios, em 5 segundos voltamos à programação normal da nossa emissora. Até mais, valeu, tchau!